Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês dos livros do autor Hudson Silva, Anjos, O Segredo de Judite e A Facção Iconoclasta. Hudson Silva então me procurou para que eu lesse os livros dele e viesse aqui contar um pouquinho deles para vocês. Ambos os livros estão interligados, então o primeiro livro ele acontece numa brecha de tempo do segundo, o segundo se passa antes e após os eventos do primeiro livro. Ainda assim, o ideal é que eles sejam lidos realmente nessa ordem, né, como o primeiro e segundo, e eu vou contar um pouquinho então de cada um deles. Os dois são thrillers policiais e eles vão envolver não simplesmente então a investigação de um caso, no primeiro livro um assassinato, no segundo já um grupo misterioso que vem causando ataques e destruindo imagens religiosas. Então, além dessas investigações, a gente vai ter também algumas reflexões de cunho mais espiritual, religioso, e algumas críticas também que eu vou comentar um pouco melhor conforme eu falar dos livros. Em O Segredo de Judite, então, que é o primeiro livro, logo no começo a gente tem um diálogo com o investigador do caso desse segundo livro, né, que eu comentei sobre o grupo que tá causando os ataques, e ele tá falando com um detetive que é um tanto quanto diferente, que tem os seus métodos um tanto quanto não ortodoxos, mas ainda assim um detetive muito bom. E eles ficaram sabendo então de um caso da morte de uma catequista que aconteceu numa cidadezinha bem pequenininha, e esse detetive tá pedindo pra ir investigar a morte dessa catequista, porque isso de alguma maneira vai acabar ajudando o outro caso que tá sendo investigado. Então esse detetive parte pra essa cidadezinha, lá ele vai encontrar um policial daquela cidade, que é um policial completamente rabugento, reclamando de tudo e todos a todo momento, e juntos então eles vão partir pra investigação. A história é narrada em primeira pessoa pelo ponto de vista desse policial rabugento, e aos poucos a gente vai descobrindo mais desse outro detetive que é nada ortodoxo, que tem aí os seus métodos diferentes, e pouco a pouco a gente vai descobrir que esse detetive tem a capacidade de ler o pensamento das outras pessoas, adivinhar o pensamento delas, porque ele tem visões, e ele visualiza os anjos que acompanham cada uma das pessoas, e esses anjos é que contam pra ele os pensamentos que as pessoas têm. Falando em termos de história, em estrutura narrativa, O Segredo de Judite ele me lembrou muito o estilo dos livros do Conan Doyle e da Agatha Christie, no sentido de a gente ter então dois investigadores, e aquele que não é o investigador principal é que é o que narrador aqui dos casos, né? Também por esse clima de cidadezinha pequena, pelo fato de basicamente toda a história se desenvolver pelo meio dos inquéritos, né, que os investigadores vão realizar aqui. Isso me fez pensar muito, né, no Poirot acompanhado dos Hastings, né, então nos livros da Agatha Christie. Os casos são todos dados por meios de inquérito, pouco a pouco o investigador vai reunindo ali as informações, a gente não tem acesso às informações, até porque o ponto de vista narrado é de outra pessoa, então a gente não tem acesso à mente desse investigador principal. Em determinado momento, tudo é revelado pra gente. O livro ele tem um ritmo de envolvimento muito bom, foi muito fácil me envolver aqui com a história, me envolver com a narrativa. É uma narrativa bastante rápida de ser realizada, e a resolução do caso, de um modo geral, eu achei bem bacana, principalmente porque não foi algo assim que eu consegui prever. Eu falei, o livro também ele traz algumas críticas aqui, então se a gente for ver, todos os personagens do livro que moram ali na cidadezinha, eles têm nomes bíblicos, e isso já é um indício, né, do como a história tá ligada também com algumas dessas reflexões. Além disso, a crítica trabalhada aqui em cima é naquele sentido, então, da gente ver como muitas pessoas se escondem, né, por trás da religião e da fé alheia para ter as suas atitudes que muitas vezes estão longe de serem moralmente corretas ou aceitas ou moralmente legais. Ele também traz uma outra reflexão muito forte aqui, que seria com toda essa parte dos anjos, como que isso influencia no enredo. Como eu, particularmente, prefiro talvez uma abordagem mais ligada talvez à análise psicológica de cada pessoa, não vou dizer que a influência que isso tem na história super me agradou como leitora, porque não vai exatamente direta com aquilo que eu acredito, que me agrada, que normalmente eu gosto em uma leitura. Ainda assim, eu achei um ponto de vista bem interessante, que vale dizer, vai muito de encontro ao que o Hudson trabalha. Ele é um pesquisador, então, nas áreas da filosofia, da religião, da psicologia, então dá pra ver que ele reuniu um pouco de cada uma dessas coisas pra trazer aqui no enredo. Já esse segundo livro, A Facção Iconoclasta, como eu mencionei, ele vai começar então antes dos fatos do primeiro livro e após o término do primeiro livro. Embora a gente também tenha aqui um caso de investigação e tudo mais, eu achei os livros muito diferentes, até pela própria estrutura desse daqui. Como o primeiro tem aquela questão que eu mencionei, né,
de serem duas personagens investigando e basicamente a história se desenvolver através dos inquéritos, esse livro aqui ele tem uma estrutura narrativa muito mais complexa. Então a gente tem uma narrativa em terceira pessoa que vai abranger diversas personagens da obra e a gente vai tendo a cada momento cenas diferentes narradas, tanto cenas da investigação quanto daquelas personagens que estão de alguma maneira envolvidas, né, nos casos que estão acontecendo. Então a gente tem essa perspectiva múltipla dos fatos. Além disso, a gente tem diversos fatos acontecendo a todo momento, então é um livro que tem muito mais ação. E o próprio caso em si, ele vai ter uma complexidade muito maior de resolução. Também essa parte mais reflexiva, por exemplo, que tem no primeiro livro, né, com relação aos anjos e tudo mais, não tá presente aqui com essa mesma força, ainda que a gente tenha essa crítica que eu mencionei a figuras de poder que fazem uso da religião, então, para ter as suas atitudes aí que são tanto quanto questionáveis. Então a gente vai ter essas personagens, essas figuras sendo também criticadas aqui, são críticas muito semelhantes em ambos os livros, ainda né, que eles tenham estruturas tão diferentes. Particularmente eu gostei muito mais do trabalho que o Hudson fez nesse daqui com relação ao primeiro, justamente porque ele me pareceu muito mais complexo, tem muito mais ação e tem uma estrutura narrativa mais bem desenvolvida, até mesmo em questão da narrativa em si. Ainda que o primeiro também tenha sido uma leitura bastante válida, bastante interessante, esse segundo ganhou mais destaque aos meus olhos. E pra quem gosta então de thrillers policiais, de histórias bem movimentadas, gosto também de informações e reflexões acerca de religião, porque o livro aqui também ele vai trazer várias informações diferentes, várias informações históricas. Nesse ponto lembra até um pouco os livros do Dan Brown, né, no sentido dele trazer todo um background pra gente aqui. Então pra quem gosta de livros desse estilo, fica aí a dica, não esqueçam então de ler O Segredo de Judith antes de ler A Facção Iconoclasta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contem pra mim nos comentários o que vocês acharam dos livros. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo!